Então, nós vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo pelos lares, pedindo por todos nós, pela nossa terra, pelo nosso planeta. Amado Mestre Jesus, iniciamos, Senhor, este domingo com profunda gratidão. Mês de dezembro, o orbe terrestre se prepara, porque todos relembram teu nascimento. Talvez, Senhor, ainda cada um de nós necessitasse lembrá-lo de uma forma especial, como uma oportunidade de também renascermos para aquilo que se faz mais verdadeiro, o amor do nosso Pai por nós, a importância da vida, a importância da família, seja ela a família de natureza material ou espiritual, mais ainda a família espiritual, as afinidades, os trabalhos a serem realizados em prol do próximo, comunidade de espíritos que somos e que necessitamos, Senhor, de estar cada vez mais abertos a este amor verdadeiro, para modificarmos esse lindo planeta azul. Senhor Jesus, abençoa aqueles também que não tendo o teto e o alimento, necessitam da força e da coragem para prosseguirem na existência. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, que estão nas instituições para idosos, para crianças, para aqueles que não têm a lucidez da mente, aqueles que estão, Senhor, relegados à solidão, mas que sabemos que há sempre espíritos amigos a acolhê-los quando os olhos se lançam ao céu em súplica, porque sabemos, Senhor, que não estamos sós. Envolve-nos na tua luz e que esta manhã de domingo seja uma manhã proveitosa, onde cada um de nós se sinta ligado a este momento. Toda a terra se transforma. Há hinos cantados na espiritualidade que se refletem aqui nos corações que começam a se organizar para doar presentes aos mais necessitados. Cestas básicas, palavras de carinho endereçadas nesta época, porque sabemos, Senhor, que ainda necessitamos de algumas situações, como a comemoração do Natal, para esse despertamento. Mas que possamos, Senhor, contigo caminhar e que todos os dias sejam natais, todos os dias sejam dias de agradecimento a Deus por nos enviar esse Mestre Jesus com um caminho a ser seguido. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós não trouxemos uma página porque na obra Vinha de Luz, né, a página, o capítulo 8, já nos traz algo que nós queremos comentar passo a passo. É uma epístola de Paulo, uma carta, né, escrita aos Gálatas, de número 6. E no item 17, no versículo 17, ele afirma: desde agora ninguém me moleste, me incomode, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Quem diz isso? Jesus. Olha que interessante. Ele traz as marcas do Pai. Jesus fala: desde agora, ninguém me moleste, me incomode, me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor, as marcas do Pai. E ficamos refletindo que marcas são essas. E Emmanuel, então, no texto, traz para nós algo muito especial, porque ele nos diz: todas as realizações humanas possuem marca própria. Já pensamos nisso? Quando eu me lembro de alguém, eu sempre me lembro de alguma característica daquela pessoa. Lembra de fulano? Ah, fulano, que fulano? Ah, você não lembra? Eu morava em tal lugar, tinha esse sorriso, falava dessa forma. Então, existe alguma coisa que define, alguma coisa que marca. E aí, Emmanuel ainda diz casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Chegamos a uma determinada cidade, né, e vamos nos lembrar da nossa chegada em Tombos, uma estrada muito agradável, indo de Muriaé a Tombos, né, as matas verdejantes, alguns pastos, passamos por algumas cidades, e ao chegar, nós começamos a observar a arquitetura, né, o Clube Tombense. Nós vamos passando por alguns lugares
que vão ativando a nossa memória quanto ao caminho até chegar ao Centro Espírita Miguel Arcanjo. São marcas, também livros. Quando nos recordamos de alguma obra que lemos, que fomos presenteados ou presenteamos alguém, porque para nós aquela obra é muito importante. Vinha de Luz é um livro que eu já comprei alguns, porque diversas vezes eu fazia palestras sobre ele, no final alguém chegava e dizia assim, mas isso é tão interessante, eu presenteava com um livro. Então, várias vezes eu comprei, né, Vinha de Luz, nos diversos formatos, de bolso, ou agora, né, esse maior, para que pudéssemos compartilhar realmente esta vinha de luz, né? Este caminho que foi deixado por Jesus. Também se fala de artigos, medicamentos, tudo com sinal. Nós nos lembramos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, olha que interessante, a Mona coloca, tudo isso é transitório. Às vezes nós chegamos numa cidade e aquela casa já não existe mais. Na minha cidade mesmo, a casa que foi dos meus avós já não existe mais. A estrutura física daquela casa. No lugar, outras construções. Então, a gente vê que isso é transitório, mas a marca está ali. Eu sei onde ela estava, eu sei o formato dela, eu guardo na minha memória. No entanto, ela já não existe mais materialmente, mas é uma lei de uso dos objetos transitórios. Não se poderia subtrair o mesmo princípio, diz Emmanuel, na catalogação de tudo que se refere à vida eterna? A vida eterna também não tem marcas? Jesus possui igualmente os sinais dele. Como é que nós reconhecemos uma pessoa que é adepta ao cristianismo? Com certeza pelas obras, pela forma como se comporta, marcas do Cristo naquela pessoa. Então, a imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa, ela é mais profunda do que pequenos sinais. As marcas do Cristo não são apenas as marcas da cruz, né? Aqueles cravos pregados nos pés, nas mãos, a lança que foi atirada sobre as costelas, a marca da coroa de espinhos. Sim, São Tomé quis tocar aquelas chagas, porque tinha um significado para ele, porque ele precisava tocar, o ver para crer. Mas Jesus chama a atenção que feliz é aquele que não precisou de nenhum fenômeno para crer, porque estava conectado em espírito. Então, continuando, as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Nós devemos lembrar de Jesus no dia a dia, nas atividades comuns, como Jesus se comportaria e se comportou. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. E aí ele já está falando de nós. Emmanuel nos coloca aqui. Como nós, que nos dizemos cristãos, espíritas, como nós nos comportamos com essa vivência do Evangelho do Cristo. Por isso ele diz revelar uma demonstração do Divino Mestre em cada situação. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. E o Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, junto à simplicidade, junto a tudo aquilo que tem um significado na nossa vida. Também ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Então, aqui Emmanuel coloca, a vida do Mestre Jesus foi um ensinamento vivo, uma prática do amor que ele ensinava, da vivência que todos nós precisamos ter. Então, ele fala aqui, ó, junto ao trabalho, Jesus aprende a profissão de seu pai, José, carpinteiro, e trabalha. Quando ele sai para a pesca, ele está junto com aqueles homens que, naquela rudeza daquele trabalho, estavam aprendendo, através do pescar os peixes, também se transformarem em pescadores de almas. A prática do amor, da caridade, do saber lançar as redes, do esperar pacientemente, de recolher os peixes, de distribuí-los, como a mensagem foi absorvida, recolhida,
repassada, compartilhada e vivenciada por cada um deles, que trouxe as marcas do Cristo na sua vivência, depois que o Mestre já não estava mais entre eles fisicamente, inclusive demonstrando que o sacrifício de cada um tendo desencarnado, menos João, o discípulo mais jovenzinho, que morreu idoso, né? Mas os demais, todos, passaram por momentos de sacrifício, também João, mas no caso da morte, em sacrifício, todos eles passaram. O Evangelho, então, apresenta, junto ao trabalho, a simplicidade, o próprio nascimento na manjedoura, a forma como ele se comportava, sendo um espírito de tanta luz, desde criança demonstrando o diferencial, Maria de Nazaré, o vê como aquele jovem que está sempre amoroso junto às crianças, aos idosos, conversando no templo, ensinando as escrituras, mas o tempo todo humilde, o tempo todo com a simplicidade de quem quer que cada um aprenda aquela lição, sem soberba, sem vaidade, sem orgulho, embora fosse um espírito muito mais elevado do que nós. Também a pobreza, a alegria. Quantas vezes Jesus se alegrou junto aos seus discípulos, aos familiares, quando ele faz a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, porque a sua mãe pediu, não queria que aquela família passasse a vergonha de não ter o que oferecer. Dizem que aquele último vinho era mais saboroso. Há questionamento sobre a questão de ter teor alcoólico ou não. No entanto, nós sabemos que a questão é, ele estava ali compreendendo aquele momento de festa, um pedido de mãe, a importância daquelas bodas, de servir bem aos convidados. Talvez nos colocássemos também como convidados neste banquete. E o que nós temos recebido de Jesus? Somente o melhor. Ele nos aguarda para o trabalho. Também a dor. Porque Jesus viveu a dor da ingratidão, da indiferença, a dor física na cruz, no Calvário. Precisou da ajuda do Cirineu para carregar a cruz durante algum tempo. Teve o seu suor enxugado por aquela mulher. O santo sudário, né, que a igreja coloca, que guardou naquele pedaço de pano, de véu, o rosto do Cristo. E nós começamos a perceber que cada um desses elementos são marcas, marcas indiscutíveis dessa presença amorosa. Também a glorificação, quando sobe aos céus, quando retorna ao convívio dos discípulos, quando surge para Maria de Magdala, para que ela dissesse aos outros que ele havia cumprido a promessa e ali estava e estaria conosco todos os dias. Quando, no momento especial da partida de sua mãe, ele está ali. O martírio, um exemplo, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, as marcas do Cristo são marcas especiais. Por isso, Emmanuel diz, sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Esse é o grande diferencial. Jesus não veio trazer palavras, ensinamentos teóricos. Ele vivenciou. Ele trouxe o quê? Um novo traço de conduta, comportamento. Então, ele veio nos dizer, nós precisamos agir de forma diferente se queremos estar em contato com o Pai. A conexão com o Pai precisa ser feita, e ela vai ser feita de uma forma muito especial, que é o fato de nós podermos, no nosso dia a dia, né, exemplificar, nos conduzirmos da forma correta. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Discípulos, aprendizes, estudantes somos nós. Então, todos os dias, no nosso dia a dia, nas ações mais comuns, ele diz, nós podemos ter os registros de Jesus. Então, podemos pensar, alguém nos busca para nos contar alguma coisa. Vamos ouvir? Se não é algo que seja necessário, saibamos ter, né, o calar, a compaixão. Muitas vezes podemos até desviar um pouco o curso daquela conversa, mas pode ser
que naquele momento o irmão necessite simplesmente desabafar, e nós vamos ouvir. Em outro momento, necessita de um conselho, vamos ponderar e sempre pensar o que Jesus diria no meu lugar, o que Jesus faria no meu lugar. Muitas vezes o irmão que procura a nossa ajuda necessita de um encaminhamento para receber uma cesta básica, um tratamento adequado, o passe, a prece, a orientação para assistir uma palestra, ler um livro. Tantas são as questões. Se nós nem sequer ouvimos, se não temos atenção, estamos falhando. Então, no dia a dia, registros de Jesus em nossa vida vão sempre estar falando o quê? De compaixão, de amor, de compreensão, de acolhimento, de empatia. Quando termine cada dia, diz Emmanuel, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Olha que interessante. Terminando o dia, como Santo Agostinho diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, faça uma reflexão. Como foi o seu dia? O que você fez de bom? O que você fez de ruim? O que precisa corrigir? Precisa se desculpar? E ainda acrescente, o que posso fazer melhor? O que mais posso fazer? Sejamos sempre pessoas em busca de nos melhorarmos. Não é melhorar o outro. O mundo vai mudar na medida em que nós mudamos. Nós temos que deixar a nossa marca positiva. Então, que nós possamos compartilhar essas pequenas experiências, revê-las. Observa, diz Emmanuel, os sinais com que assinalaste os teus atos. Que marcas nós deixamos nas pessoas que conversamos e encontramos naquele dia. Ou até mesmo falamos pelas redes sociais, uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, porque tudo isso marca. Às vezes a gente diz assim, mas eu falei uma bobagem, foi uma brincadeirinha, mas aquilo feriu, magoou, teve proporções maiores do que nós imaginamos. Então, observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, esta é a lição do Fonte Viva. E nós vamos, então, relembrar algumas situações. Uma delas que eu citei, né, é Maria, mãe de Jesus. Ao estar sem o seu filho ao seu lado, porque ela acompanhava, né, as suas preleções, ela estava junto a ele, junto aos discípulos. João precisa se retirar um pouco. Maria, então, fica sozinha, mas assim, ainda na companhia de Maria de Magdala, algumas ocasiões, mas se refazendo, vamos dizer assim, de toda aquela situação. João, então, ao montar a casa do caminho com Pedro, a convida e segue o que Jesus havia falado na cruz, né? Ele diz a Maria, mulher, eis aí teu filho. E diz a João, eis a tua mãe. Então, esse laço que já existia de Maria junto a todos os discípulos, porque ela era aquela mãe amorosa, cuidadosa, mas se faz ainda mais forte. E ela trabalha ali o tempo todo. O que era a Casa do Caminho? Recebia pessoas que estavam nas mais diversas situações de penúria, fosse moral, fosse penúria física, doenças, abandono dos familiares, e ali ela trabalhava. Ali ela cuidava das feridas, ali ela conversava, ajudava em todas as tarefas, com a alimentação dos enfermos, todos ali trabalhavam. E Maria era uma trabalhadora incessante, com aquele amor de Jesus, relembrando os momentos com seu filho, relembrando aquelas passagens e transmitindo aquele amor. Já muito idosa, cansada da lida, mas sempre com muito amor em seu coração, um dia, já no início da madrugada, chega um andarilho, também cansado, não trazia feridas, mas trazia no semblante que ela percebe a necessidade do acolhimento. Então ela o acolhe. Sentam-se então, né, em um banco próximo ao local onde dormiam os enfermos, e ali Maria começa a falar dos ensinamentos do seu amado filho, do Mestre Jesus. E aquele andarilho olha para ela com olhos amorosos
recebendo aquelas mensagens com alegria, e começa então a dizer para ela coisas muito especiais, consolando e confortando na tarefa, falando da importância daquele trabalho da Casa do Caminho, mostrando a importância do amor, da caridade, e com muita humildade ele se coloca ali acolhedor. Maria pensa, quem é este andarilho? Porque tantas vezes as pessoas só chegavam com queixas, com reclamações, com suas dores. E ele trazia conforto, carinho. Na realidade, ela estava ali recebendo. Foi então que viu aquele rosto se transfigurar e tomando das suas mãos. E ela percebendo as mãos ásperas e as marcas, as chagas, né, abertas dos cravos que foram colocados na cruz. Ela reconhece o seu filho. O mestre, então, a abraça carinhosamente, dizendo: Mãe. E ela: Meu filho. E desencarna, então, naquela madrugada, Maria, nos braços do Filho amado Jesus. Neste instante, essas marcas têm um significado especial. Porque ali o encontro daquelas duas almas, Maria havia sido preparada nos seus 14 para 15 anos para aquela maternidade. Convivera com ele, amava-o profundamente, seguiu seus ensinamentos e estava ali agora acolhida. Esta é uma marca. Uma outra marca, e nós sempre gostamos de relembrar, é quando Maria de Magdala, no seu encontro com Jesus, nas primeiras preleções, evitam, né, os seus discípulos que ela se aproximasse por ser uma mulher de má vida. E ela, reconhecendo que realmente não seria digna de ser recebida pelo mestre, ela fica ali humildemente apenas ouvindo. Até o dia que, sabendo que o Cristo estava na casa de um dos discípulos, ela se aventura com toda coragem, abre a porta, adentra o recinto, se joga aos pés do mestre. Começa a chorar, pede perdão, fala que não é digna do mestre, mas que o amor que ele estava falando, o amor que ele vivenciava e ele distribuía, era o amor verdadeiro que ela buscava. Jesus, então, acolhe Magdala, acolhe Maria. E ali, naquele momento, erguendo-a, segurando as duas mãos, aquela marca do amor, do acolhimento se faz presente na vida dela. Ela se sente amada verdadeiramente. Então, depois que ela se retira, os discípulos falam com ele que não ficava bem, que ela não era uma mulher, né, de uma vida ilibada, e Jesus mostra a eles que ela ia em busca de um amor verdadeiro. Ela segue Jesus. A partir daí, Maria a acolhe, de mulher para mulher, de mãe para filha, e a prepara, na realidade, naquele convívio, para que ela pudesse ser a mãezinha dos leprosos, dos rancenianos, quando ela vai àquele vale dos imundos para ajudá-los. Eles se referiam a esses rancenianos assim. Eles próprios traziam cajados com pedaços de trapos pendurados e sinos que vinham ali soando para dizer que as pessoas se afastassem, porque eles estavam chegando, eles que eram os imundos, que eram abandonados pela família, tivessem posses ou não, fossem pessoas da sociedade ou não. A partir do momento em que a doença chegava para eles, eles eram expulsos de casa, inclusive o nome era retirado da lista dos vivos nas sinagogas. Por isso, Jesus, quando os curava, dizia que fossem até os doutores se mostrar, para que fossem novamente incluídos no livro da vida, como pessoas. Olha como tinha sido retirada a dignidade deles. E Maria de Magdala, porque trazia a marca do Cristo, tendo aprendido a amar e acolher. Quando aquele grupo de rancenianos se aproxima da cidade em busca de Jesus, e o mestre já não estava mais, eles ficam tristes e vão retornar. E ela vai na direção deles, eles sacodem ali os cajados, dizendo para a mulher: não venha, não está vendo, somos os imundos. E ela diz: não, sois filhos de Deus, sois meus irmãos. E vai ao encontro deles.
e se torna assim a mãezinha querida. Ali a marca do Cristo. Acolhimento, amor, a certeza de que o Cristo estaria com ela. Vive com eles, cuida de cada um deles, das feridas, ensina às crianças os ensinamentos de Jesus, conversa com os idosos, dá conforto, esperança e coragem para que eles entendessem aquela doença como um momento de teste, de prova, porque ela já possuía aquele entendimento. As marcas do Cristo estavam com ela. E ela vai desencarnar junto a eles, também tendo a hanseníase. E no momento em que ela está para desencarnar, ela começa a falar. E aqueles que estão em volta daquela mãezinha tão querida, crianças, idosos, homens, mulheres, todos, começam a ouvi-la, a conversar com o Mestre Jesus, dizendo: Senhor, tu viestes. E ele diz: sim, agora estás pronta para viver comigo. Então a gente começa a perceber, olha a marca do Cristo. Como aquelas pessoas foram tocadas, muitos foram curados pelo amor de Maria de Magdala, como o amor de Jesus os curou. Alguma outra marca nos chama a atenção? Sim, Pedro. Pedro traz a marca do discípulo que é mais questionador, que é rabugento. No início, inclusive, a primeira vez que ele ouve Jesus, ele fica pensando que é algo fantasioso, aquele reino que aquele senhor falava, e ele fica um pouco duvidoso, mas ele vai sendo tocado por aquele amor. E a partir do momento em que ele convive com o mestre, ele percebe a grandeza daquele homem, daquele espírito, e priva o máximo possível da companhia. E o dia em que o mestre Jesus vê que ele está tristonho, porque os mais jovens disseram que ele, Pedro, já idoso, não seria capaz de levar a boa nova naquela proposta que se seguiria após a partida do mestre, e eles ainda não acreditavam que aquilo fosse acontecer. Pedro está triste, Jesus para ele: não, Pedro, tu serás pedra, força, coragem, exemplo, eles vão te buscar. E a gente sabe o quanto Pedro, na Casa do Caminho, foi um diferencial tão grande, sustentando a todos, falando dos ensinamentos, inclusive das mancadas que ele cometia, da situação em que ele se colocava, como a negação do mestre, do seu grande amigo. Quando Jesus diz a ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, de forma alguma. E quando Jesus é preso, Pedro, ao ser questionado se o acompanhava, nega. Mais uma vez, uma mulher do povo: sim, ele estava com ele. Novamente ele nega. E uma outra pessoa diz assim: ele é um dos seguidores, sim, e ele nega. E aí o galo canta. E ele se dá conta de que ele realmente havia negado Jesus 3 vezes, como o mestre falara. Pela sua insegurança, pelo seu medo, que é característico de todos nós. Quando passamos, às vezes, por uma situação difícil, ao invés de demonstrarmos o nosso amor pelo mestre e trazermos também a postura, né, do cristão que sabe que terá que passar por provas, por obstáculos, por sacrifícios, às vezes nós dizemos: eu não mereço, não sei porque eu estou passando por isso, eu fui abandonado. E nós nos colocamos então na postura errada, porque nós precisamos passar por esses momentos. Não chega à nossa porta algo que não esteja endereçado a nós, porque realmente nós somos os responsáveis por aquela queda, por aquele erro, por aquele momento de invigilância. Estamos sendo punidos? Não. Estamos tendo a oportunidade de corrigir, de reconhecer o erro. Então, assim como Madalena, assim como Maria, assim como Pedro, as tarefas vão se apresentar para nós e nós precisamos estar prontos para elas, trazer as marcas do Cristo no dia a dia. O que Jesus faria no meu lugar? Alguém chega e se coloca na minha frente como alguém que necessita de uma palavra de carinho, de afeto, de um consolo. E eu digo à pessoa assim: eu não sei como te ajudar, né? Procure alguém para você conversar. Então, você quem é? Um ninguém? Porque a pessoa procurou você.
Então, se você está ali, observe a fala, porque ela te busca. E pense o que Jesus diria no meu lugar. Se a sua intuição colocar ali, indicar aquela pessoa para ir em busca, por exemplo, de uma terapia, ou se uma questão física se apresenta, um médico, né? Então, seja um médico, um psicólogo, ou mesmo a necessidade de procurar uma ação social, porque a pessoa está numa situação de não ter uma casa, e muitas vezes nós sabemos que existem meios para a gente auxiliar. Se você chegar a essa conclusão, depois de ter ouvido atentamente, sem se furtar do compromisso de fazer alguma coisa, aí sim você pode indicar algo, mas não deixe de fazer orações por aquela pessoa, de se sentir vinculado, de procurar saber depois da continuidade. Se resolveu, não resolveu, encontrou alguém que pudesse realmente ajudar? Esteja pronto, convide a pessoa para ir à casa espírita no dia da palestra, né? Se a pessoa disser assim, eu sou de uma outra religião, mas a partir do momento que ela te busca, ela vê em você alguma coisa diferente. E às vezes a gente se furta ao compromisso, ao trabalho com Jesus. São as marcas diárias. E dentro do nosso lar, quando o familiar nos procura, querendo também relatar alguma coisa, e a nossa postura de indiferença, eu estou ocupada, agora eu não posso. Às vezes, quando somos mães e temos filhos pequenos, mães e pais, né? A criança chega para mostrar um desenho, alguma coisa que fez, e a gente diz assim, tá bom, tá bonitinho, sem olhar, né? E fala assim, agora eu não posso. E aquela criança sai dali triste. Ela queria te mostrar algo importante. Sobre isso existe, inclusive, uma história de que um homem, um empresário muito atarefado, com o seu filho a perturbar-lhe toda hora, querendo falar, conversar, mostrar um desenho, um brinquedo, ele, para se ver livre da criança, ele tinha um atlas, né, com um mapa mundi, né, um mapa do mundo. E aí o que ele faz? Ele pega aquele mapa e ele corta em pedacinhos muito pequenos, né, aquele mapa e entrega para a criança e diz assim, olha, esse é um quebra-cabeça para você montar. Porque pensa assim, ela vai ficar horas, né, envolvida com esse trabalho e eu fico livre dessa perturbação. Qual foi a sua surpresa? Que minutos depois a criança o chama, dizendo que havia montado. Ele fica até curioso, não é possível que tivesse montado. Acontece que a criança havia montado, sim, só que do lado oposto ao do mapa. Porque no lado oposto havia uma figura humana mostrando quem era o habitante daquele mundo. E aí, montar o corpo humano com pedaços maiores, né? Com uma formação mais fácil, que a criança conhecia. Então, a criança formou. E mostra o quê? Há algo mais importante do que o ser humano no nosso planeta? Teria significado a nossa existência nesse planeta sem essa importância do humano? O ser humano é responsável pelo planeta evoluir. Nós somos responsáveis, cada um de nós. Então a gente começa a pensar: em que momento nós deixamos de nos importar com os nossos familiares? Em que momento nós não valorizamos as nossas relações afetivas com os pais, com os avós, com os filhos, com os irmãos, com o cônjuge? Porque muitas relações são desfeitas exatamente porque eu parei de me importar. Eu acredito assim que houve um período de namoro, houve uma conquista e acabou, não. A conquista dessa convivência saudável é todos os dias. A mesma questão na relação pai, mãe e filhos. Os filhos acham que os pais são obrigados a dar tudo. Os pais acham que dando tudo para os filhos de material estão fazendo o seu melhor. E quantas vezes estão ensinando ao outro que eles são apenas provedores. E como provedores, é como um cofrinho, mas o valor afetivo nenhum. Então é muito interessante porque o Cristo traz a humildade, o Cristo traz a pobreza, o Cristo traz a necessidade, o Cristo traz o recurso necessário
para nós nos transformarmos. E aí nós nos perguntamos, essas marcas do Cristo nós conseguimos seguir? Será que nós temos uma outra marca histórica para nos lembrar? O encontro de Jesus com Zaqueu, né? Zaqueu, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, anos depois. Aquele Zaqueu, que foi o discípulo Bartimeu, o 13º apóstolo, né? Nós conhecemos. Era um cobrador de impostos e, sendo cobrador, era mal visto, mas ele não era uma pessoa má. Ele trabalhava com uma justiça, mas ele percebe que ele havia realmente lesado algumas pessoas. E ele vai em busca de Jesus porque havia observado, atento aos seus ensinamentos, perceber o seu erro, queria se redimir. Sobe numa árvore, num sicômoro, porque ele era baixinho e ele queria ter uma visão do Mestre Jesus. Jesus, olhando na direção dele, diz a ele: desce, Zaqueu, vou à tua casa, cear contigo. E Zaqueu fica maravilhado, o recebe, manda preparar um banquete, mas também na área externa da casa, recebe a todos aqueles que estavam para ouvir o mestre com um banquete também. E ele decide, já estava nele a decisão não só de corrigir o seu erro, quando foi injusto numa cobrança, mas também uma divisão de bens, em que ele ficaria bem com a sua família, mas ele não necessitava de ser mais o rico que entesourava aquilo que pode ser realmente roubado. Não via mais aquela necessidade. Então nós começamos a entender que a marca do Cristo em Zaqueu, que nós vamos observar depois como o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, é a marca do acolhimento, a marca da cura, a marca do desprendimento das riquezas do amor. O Dr. Bezerra de Menezes, ao receitar, se a pessoa dizia que não tinha condições, o que ele fazia? Ele dizia à pessoa: vá a tal farmácia, procure o senhor fulano e entregue esse bilhete. No bilhete estava ali a medicação dizendo que ele havia indicado que ele ia passar lá para pagar depois. Então, além dele medicar, dele cuidar, medicar, né? Passar a receita, ele doava o remédio. Numa ocasião, não tendo dinheiro no bolso para oferecer, ele tira do dedo seu anel de formatura, ouro, uma pedra vermelha, um rubi, né, característico, né, da medicina, e entrega aquela pessoa e diz assim: leve em tal lugar, venda, né, ele manda um bilhete, né, aquele ourives, para que pudesse transformar aquilo em dinheiro e dizer a ela: você vai comprar tais alimentos para você, para sua família, porque também a medicação sem o alimento correto não faria efeito. Que espírito é esse? Há uma outra marca de Dr. Bezerra de Menezes que me chama muita atenção. Estamos falando de pessoas que seguiram o Cristo de forma realmente na vida diária, né? Essa pessoa que Dr. Bezerra de Menezes ajuda em certa ocasião. Um jovem ladrão, né? No Rio se falava batedor de carteira, né? Rouba a carteira de Dr. Bezerra. A polícia o prende, encontra ali os documentos e vai até o Dr. Bezerra com o jovem e com a sua carteira, com o dinheiro, os documentos. E aí pergunta ao Dr. Bezerra se reconhecia o jovem e tudo mais, né, porque ele com certeza havia sido roubado. O Dr. Bezerra abraça o jovem e diz a ele assim: ah, você sempre brincando comigo. E o jovem fica meio assustado, o policial não entende, diz: ah, nós nos conhecemos sim, ele brinca comigo desse jeito para dizer que eu perdi meus documentos, que esqueci. E aí, o senhor não quer prestar queixa? Não, de forma alguma, os policiais vão embora. Quando os policiais se afastam, o doutor Bezerra abraça novamente o jovem. O jovem começa a chorar copiosamente. E naquele instante, o doutor Bezerra diz para ele: meu jovem, por que você fez isso? E o jovem conta a sua história. O doutor Bezerra diz para ele: não é assim, né, que você deve proceder. E acolhe aquele jovem, dá a ele o dinheiro que ele precisava, que tinha sido o motivo do roubo. E aqueles conselhos o encaminha. Contam que nunca mais aquele jovem roubou ninguém, que procurou trabalhar e ajudar as pessoas tal qual o doutor Bezerra fez com ele. São
marcas do Cristo nos espíritos. Vem de longe. São diversas encarnações para que essas marcas fiquem impregnadas definitivamente para que a gente possa agir como o Dr. Bezerra de Menezes. E Chico Xavier? Há vários casos de Chico Xavier que nos encantam, mas um deles me chama muita atenção. Chico, voltando do centro, e já era madrugada, era hora avançada, porque ele ficava até atender a última pessoa que o necessitasse. E aí ele, cansado, voltando para casa, 2 ladrões, já haviam entrado em diversas casas, feito diversos furtos, estavam com os bolsos cheios, traziam até uma sacolinha ali com alguns pertences, né, roubados, e vão roubar o Chico. Logo quem? E aí eles chegam e passa tudo que você tem. E o Chico diz assim, olha, eu não tenho nada. Mostra os bolsos do paletó vazios, os bolsos da calça vazios, e aí o rapaz disse, mas como o senhor não tem nada? Ele falou, não, eu estou voltando do centro. E aí ele disse assim, qual é o seu nome? Eu disse assim, Francisco. Aí ele diz assim, o senhor é o Chico Xavier? Um dos ladrões fala. Eu disse, sim, sou eu. Aí ele olha para o colega e diz assim, nossa, é o Chico. Aí o colega, sim, e daí? Aí ele pega e diz assim, mas a gente não pode fazer isso. Seu Chico, olha só. Aí ele olha para o colega, me dá o que você tem aí. O colega, não, ele diz, me dá sim. E aí o colega entrega muito a contragosto. Ele pega tudo aquilo que eles haviam roubado e diz assim, seu Chico, isso é para os seus pobres, para a sopa, para as pessoas que o senhor ajuda. O senhor faz um trabalho tão lindo, seu Chico. Perdoa a gente. Entregam e saem correndo. Chico, então, imagina a cena. Com todos aqueles pertences roubados, né? Agradece a Deus e pede por aqueles 2 homens que estavam perdidos, mas que tiveram esse gesto de amor. A gente para pensar. Nós teríamos essa envergadura moral para que 2 ladrões, a nos assaltarem, percebessem o trabalho que fazemos com amor, nos poupassem do roubo e ainda estivessem numa atitude de colaboração com as obras assistenciais do centro, ou de qualquer instituição que estivéssemos ligados. Temos essa marca. Então, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar diversas situações que nos mostram acolhimento. Há também, no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldo Schubert, uma passagem em que Divaldo Pereira Franco relata, numa reunião mediúnica, um espírito, depois de anos e anos de ser o seu perseguidor, que tinha um semblante tão rígido que era chamado de máscara de ferro, né, pelo Divaldo, assim, no seu pensamento, que era como ele se apresentava. Fez o Divaldo passar por diversas situações, desde uma tentativa de suicídio, se jogando no mar adentro, totalmente inconsciente, a um dia, num roubo de uma joalheria, ele receber uma bofetada no rosto e ser jogado contra, né, aquela vitrine, e aciona o alarme, pensam então que é um roubo, e vem a polícia, o Divaldo naquela situação caído no chão, o homem olha para ele, o homem que havia dado o bofetão, e perguntam assim, mas por que o senhor fez isso? O senhor o conhece? O homem também aturdido diz assim, não, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei nem quem é essa pessoa. Então a gente vê aquele irmão que foi utilizado pelo Máscara de Ferro, que aparece para o Divaldo rindo daquela situação vexaminosa, né? daquele soco. E aí acontece, na Mansão do Caminho, uma madrugada chuvosa, batem a porta, trazendo uma criança muito enferma, a deixam lá. E os amigos dizem a Divaldo que não tem como colocar aquela criança, não há mais leite se a criança está doente, mas naquela madrugada também não tinha como ir, naquela chuva, a um hospital. E Divaldo, no primeiro momento, relatado por Sueli, ele pensa, que faria Jesus no meu lugar? Jesus não diria não e acolheria. Então, levam a criança para uma das salas onde há 2 macas
coloca uma criança ali, Divaldo então faz orações, aplicam passes, né? Ele e alguns companheiros, e a criança vai piorando, piorando, os outros se recolhem a dormir, e ele fica ali velando aquela criança, até que vendo que a criança estava desfalecendo, ele pede ajuda à espiritualidade. E dizem a ele, Divaldo, deite-se na maca ao lado, faremos uma transfusão de fluido vital seu para essa criança. Ela necessita desse fluido. Ele então se deita na maca ao lado. E é feita uma transfusão fluídica, como fazemos a transfusão de sangue, né, quando uma pessoa necessita. E ali, Divaldo meio que adormece, a criança também. E na manhã a criança está sem febre, alegrinha, olha para ele e diz, oi tio. E ele fica muito feliz com aquilo. A criança então é acolhida dentro do projeto lá da Mansão do Caminho. Quando chega o dia da reunião mediúnica, o Máscara de Ferro se apresenta, com aquela fisionomia rígida. Mas pela primeira vez a voz não trazia o ódio, não trazia raiva. E ele se dirige a Divaldo dizendo o seguinte, eu não entendo como, mas eu não posso mais odiá-lo. E Divaldo, também sem entender, diz a ele, meu irmão, que bom, o que tocou seu coração? E ele então diz, aquela criança que o senhor acolheu é a minha mãe. E se o senhor foi capaz de acolher a minha mãe, eu não tenho mais direito de odiá-lo. E assim, aquele espírito começa uma trajetória diferente. Nós observamos então a marca do Cristo, o amor, o acolhimento. Deu lugar a uma modificação de comportamento. Por isso, Emmanuel diz que Jesus veio trazer, né, uma nova conduta, um roteiro para um novo comportamento de cada um de nós na humanidade. Não é apenas fazer o bem àqueles que nos fazem bem. Não é apenas ir em busca de conquistas materiais. Não é apenas ter um verniz social de educação, de amor, de cuidados, mas é vivenciar a mensagem. Então, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por obstáculos, nós vamos vencer esses obstáculos com o amor de Jesus. Nós vamos trazer as marcas do Cristo ao desencarnar, e que bom se for assim, porque vai significar que nós vivemos a mensagem, não só ouvimos, vivemos, praticamos. Seguimos teoricamente? Não, seguimos de fato. Essas são marcas do Cristo em nós. Podemos falar de Dona Ivone do Amaral Pereira, a experiência ao adentrar, né, o seu corpo de carne nessa existência como Dona Ivone, criança ainda, sofrendo, né, daqueles fenômenos da letargia, da catalepsia, e ela, então, dada como morta, mas a sua mãe tinha certeza que ela estava viva. E, com muito amor e devoção, Maria de Nazaré, mãe amorosa, ela faz a oração e diz, Senhora, que minha filha possa ter um gesto que demonstre que está viva, porque ela já estava lá com aquela roupinha de anjo, num caixãozinho para ser levada. E ela, então, a menina Ivone desperta, para o espanto de todos, mas não para sua mãe, que havia pedido Maria de Nazaré. A marca do Cristo, a marca de Maria de Nazaré, mãe amorosa e querida. São marcas. Quando Judas traz Jesus, Jesus já sabia, e o acolhe e o perdoa. E vai ao encontro dele, antes de ascender aos céus, para que ele soubesse que continuava sendo amado, continuava sendo um discípulo equivocado, mas um discípulo como nós. Equivocados tantas vezes, mas recebendo sempre o amor de Jesus através dos mentores espirituais. E ali, Judas se sente mais confortado, mas ainda tem muita culpa. No desencarne de Maria, Maria de Nazaré, disse ao seu filho querido que precisava descer ao Vale dos Suicidas, iniciando ali o trabalho descrito em Memória de um Suicida pela querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Ali, ela vai até Judas, o conforta, o consola, e ele, a vendo como um verdadeiro anjo, diz a ela assim, quem és, mulher, não me conheces? Eu sou um traidor,
Eu não mereço o seu amor, a sua compaixão, as suas palavras de conforto? E ela carinhosamente diz a ele: Eu sou Maria, mãe de Jesus, teu mestre, que também te ama. Retornarás à terra, uma nova mãe, uma nova oportunidade. Conhecerás o amor e a partir daí continuarás a seguir os passos de nosso querido Jesus. Então nós vemos que nesse instante, Judas, nesse acolhimento, reconhece que a culpa era paralisante e ele precisava fazer alguma coisa, seguir aquele grupo de espíritos que ali estava para socorrê-lo. E aquele hospital, Maria de Nazaré, aquele trabalho iniciado por Maria, tem agora Judas como sendo também um espírito a ser tratado, um enfermo da alma queria se curar através de algumas reencarnações. Um trabalho de persistência, um trabalho de coerência com o amor de Jesus, não só com as palavras, mas com as atitudes. Então, meus irmãos, nós somos convidados a mudar nossas atitudes. Por isso, Emmanuel diz que é um tratado de conduta, né? Ele encerra a página. Vamos reler aqui, ó, as marcas. Paulo diz na Epístola aos Gálatas 6,17: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando tivermos as marcas do Senhor Jesus, ninguém vai nos incomodar. Não vamos deixar que o outro atrapalhe e nem vamos ser tocados de uma forma que tenhamos uma atitude de agressão, de violência com o nosso irmão. Por isso ele diz: todos os dias, portanto, o discípulo, que somos cada um de nós, pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com o registro de Jesus. Então, que no dia a dia, nas ações mais comuns, eu possa estar demonstrando Jesus, vivenciando a sua mensagem de amor, de luz, de caridade. Todos os dias. E quando termine cada dia, diz Emmanuel, passar em revista pequeninas experiências. Será que eu agi corretamente naquele momento? Nós estivemos na estrada vulgar aqui na Terra, tantas oportunidades para seguir Jesus e demonstrar o nosso amor por Ele. Então, observa os sinais com que assinalaste os teus atos e o sacrifício de ti mesmo para o bem de todos. Que não nos enganemos. Para vivermos na Terra, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, na conduta correta, teremos que passar por sacrifícios, compaixão, entendimento, ingratidão, momentos difíceis, fazem parte desse teste, desse aperfeiçoamento. Mas se nós já compreendemos a mensagem de fato e a vivenciamos, nós vamos fazer como Mahatma Gandhi, quando um jovem jornalista questiona se ele perdoava e ele diz que não. O jovem não compreende aquela resposta. Então Gandhi, pousando a mão sobre o ombro do jovem, diz a ele: Eu não perdoo porque ninguém me ofende. Então ele havia aprendido com os ensinamentos maiores desse amor a Deus. É Gandhi que diz, embora não fosse cristão, ele diz: as bem-aventuranças são o roteiro. Se tudo se perdesse da mensagem de Jesus, mas ficassem as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que têm sede de justiça, os que têm misericórdia. Porque nós precisamos aprender a vivenciar a mensagem. Assim, meus irmãos, que as marcas do Cristo estejam em cada coração, em cada dia na nossa vida. Com o amor do nosso Mestre Jesus, vamos nos amar. Jesus diz: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E Kardec nos diz: espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Vamos compreender a mensagem? Com certeza, aproveitar este domingo de luz. Gratidão a vocês. E nesse último instante, na nossa prece, nós vamos lembrar do Espírito querido de Maria Dolores, quando nos diz: Senhor Deus, do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos, Senhor, que nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso
a renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energias nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitamos de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Maria Dolores, Espírito querido, Maria também como Maria de Nazaré, esta mãe amorosa e querida. Saibamos a cada dia compreender os ensinamentos do Cristo e praticá-los. Envolve, Senhor, aqueles que estão nos hospitais ou nos lares, em leitos de dor, dando a eles o bálsamo, Senhor, através do pensamento ligado ao nosso Pai, ao Mestre Jesus que nos acolhe, a Maria, Mãe amorosa, que nos seus braços nos convida a pensar, a avaliar, que tudo na vida passa e o momento da dor também há de passar. Vamos, Senhor, fazer a nossa parte junto àqueles que não têm o alimento e o teto, as crianças que ficam olhando as vitrines, os brinquedos nessa época de Natal. E se nós podemos, Senhor, doar um pouco, que nós o façamos com muito amor, com gratidão, com um gesto de amor verdadeiro, porque elas estão nos dando a oportunidade de sermos menos egoístas, de trabalharmos no amor de Jesus, alegrando corações, acolhendo, confortando. Senhor Jesus, olha pelos nossos lares e que cada um de nós nessa reflexão possa ver que marca o Cristo já deixou em nós. Nós já seguimos em que momento? Aquilo que nós amamos no nosso Mestre Jesus. Somos capazes de perdoar? Amamos verdadeiramente? Somos capazes de nos doar, de acolher? Estamos realmente realizando em nós os sacrifícios de uma mudança de comportamento e de conduta no bem, para que a nossa terra melhore? Para que o nosso semelhante possa estar melhor. Senhor Jesus, acalma o coração daqueles que na invigilância ainda querem as atitudes violentas e agressivas para resolver as questões do mundo. Acalma o coração dos nossos irmãos. E, Senhor, com profunda gratidão, como diz Maria Dolores, necessitamos de acréscimo de energias nas lutas de cada dia. Porque o teu amparo nos renova. Que Jesus abençoe a cada coração nesta manhã de domingo, envolvendo a todos em muita paz e harmonia. Cada um se sinta abraçado pelo Mestre Jesus, pacificado pelos mentores amigos, trabalhando com muito amor a cada dia, no próprio lar, no local de trabalho, as oportunidades de nos tornarmos aqueles que carregamos as marcas do Cristo, com muito amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, encerrando, agradecemos a oportunidade e numa nova oportunidade que possamos estar com vocês, talvez presencialmente. Muita luz.